Ele pode se quebrar por inteiro, pessoal. Isso acaba de sair, inclusive, isso tá dando até treta na astronomia. Pois é, né? Trago novidades para vocês sobre o cometa C2023A3, aquele cometa que é uma grande promessa para setembro e outubro agora de 2024, que de acordo com alguns especialistas ele pode brilhar mais do que o cometa Halley e se tornar um grande espetáculo nos céus. Aqui eu deixo de fundo a trajetória dele aí em torno do Sol e alguns pontos importantes aí, né, durante essa caminhada que ele faz aqui pelo sistema solar interior, porque ele veio lá dos confins do sistema solar. E sim, ele é uma grande promessa, só que agora está gerando controvérsia e tem um estudo que indica que, acreditem, ele não só pode, como ele já está se quebrando por inteiro. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas, né? Trago uma boa notícia e uma notícia não tão boa para vocês. Vou falar sobre elas em detalhes, inclusive, será que tem risco pra gente? Mas, como diria Jack, que já está à procura das montanhas mais próximas para ter uma visão privilegiada do céu, vamos por partes. E isso que vocês estão vendo é o cometa em questão, né? O C/2023A3 Tsuchinshan-Atlas. E esse registro, pessoal, essa animação aí foi feita pelo Kapeyov, que é um usuário russo que fez essa observação. E sim, é assim que se pronuncia Kapeyov, pelo menos é assim que eu acho. Se não for, deixa aqui nos comentários quem sabe falar russo. Mas antes de mais nada, vamos ver a notícia boa aqui. Porque sim, pessoal, isso que vocês estão vendo é o cometa Tsuchinshan-Atlas. Porque sim, eu tô pegando ele, eu tô, na verdade, acompanhando, né? Na verdade, foram apenas 2 registros até agora. Vou mostrar ele pra vocês agora. Você virou stalker de cometa? Stalker do cometa C2023A3, né? Isso porque é um cometa que promete mesmo e eu tô querendo monitorar ele pra ver como que tá. Eu peguei com o telescópio da Zuo, o Seastar S50, tá? Isso é um registro do dia 23 de maio. E aí, 40 dias depois, agora no dia 3 de julho, eu consegui pegar ele novamente. Isso que vocês estão vendo é o resultado. Ah, Richard, não mudou muita coisa, já era pra ele tá mais brilhante? Só que aí que tá o X da questão. Isso que vocês estão vendo é um empilhamento de 53 minutos, tá? Que a gente conseguiu fazer pegando aí o cometa Tsuchinshan-Atlas. E isso que vocês estão vendo é um empilhamento de apenas 26 minutos, ou seja, metade do tempo. Isso aqui foi com o dobro do tempo, há 40 dias atrás, e isso foi agora recente, com metade do tempo. Ou seja, a gente começa a perceber que sim, tá tendo uma melhora de brilho, porque praticamente a gente tem a mesma imagem, com a mesma cauda, com o mesmo brilho, talvez aqui até um pouco mais brilhante, com a metade do tempo de exposição. Imagina com o dobro do tempo de exposição, ele estaria com uma cauda maior e mais brilhante. Isso sem contar, pessoal, reparou que nessa última foto aqui, a gente tá com ela mais esbranquiçada? Olha essa anterior, né? E olha essa de agora, mais esbranquiçada. Por quê? Tinha muita nuvem passando no céu, então tem muito desse empilhamento aqui de apenas 26 minutos, que ainda por cima tá bem nebuloso, então dificultou bastante a observação. Então estou bastante satisfeito com o resultado. O Gianluca Massi, lá do Virtual Telescope, também está acompanhando já há um bom tempo. Ó. Isso que vocês estão vendo é esse monitoramento desse cometa feito pelo Gianluca Massi, pelo astrônomo italiano. Esse é de janeiro, esse é de março. Olha como ele vai evoluindo, pessoal. Esse é de março, esse já é de maio, esse é de junho e esse já é de junho. Ou seja, repara aqui na evolução dele, ó como que ele vai ganhando brilho e ele vai ganhando tamanho também. Então, calma, porque a gente tá monitorando e esse cometa é a grande promessa agora para 2024. Como eu disse, pode se tornar mais brilhante do que o cometa Halley, mais brilhante do que Vênus no céu, mais brilhante que o Like até, eu acho difícil, porque o Like deixa meu coração brilhando de emoção. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito. É só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito. Tem o nominho passando aqui porque vai atualizar, calma. A gente tá devendo essa atualização aqui dos novos membros. Lembrando que a gente não combina essas coisas, viu? Não, aqui é tudo... Só pra vocês saberem. Aqui é tudo espontâneo, pessoal, no canal Galeria do Meteorito. É tudo espontâneo. Agora, a notícia não tão legal assim, pessoal, isso que vocês estão vendo, repara aqui. Esse é o brilho do cometa Tsuchinshan-Atlas. Saiu um estudo agora do astrônomo Zdeněk Šekanina. Esse estudo, ele acaba de sair. Ele afirma que o cometa Tsuchinshan-Atlas, ele deve se quebrar
ele na verdade já está se quebrando, e isso é uma coisa, é um caminho sem volta, tá? Então ele vai se quebrar antes do periélio, ou seja, em breve. E aí será que a gente não vai mais ver nada desse cometa, né? E por que ele acha isso? E ele tá andando muito com o Jack, ele foi por partes, tá? Em primeiro lugar, ele fala que o cometa tá demorando muito para ganhar brilho. Em segundo lugar, geralmente cometas eles brilham muito quando eles chegam a 2 unidades astronômicas do Sol, ou seja, 2 vezes a distância da Terra, eles já começam a brilhar bastante. E esse ele não teve um ganho muito grande quando ele cruza essa marca aí das 2 vezes a distância da Terra. E ele teve uma sutil queda no rastro de poeira. De acordo com o astrônomo Sekanina, isso é um sinal de quebra em pedaços maiores, ou seja, ele não está criando aqueles grãos bem fininhos para formar uma cauda bem grandona. Ele está se quebrando em pedaços maiores, criando então como se fosse uma nuvem de fragmentos grandes, tá? Outra coisa também é que essa cauda fina e bem traçada dele, isso de fato a gente consegue perceber até mesmo nas imagens que eu consegui fazer daqui do quintal de casa, ó, repara. Ele tem uma cauda bem fininha e bem traçadinha, bem bonitinha, né? Isso, de acordo com o astrônomo Sekanina, é um sinal de que o cometa ele pode se desintegrar ou ele está se desintegrando quando ele chega aí muito próximo do Sol. E ele vai chegar muito próximo do Sol. Porém, Cris, isso foi motivo de treta já, né? Já tá gerando picuinha Primeiro de tudo, no meio da quem astronomia. é esse astrônomo aí na fila do pão, pra começar? Quem é ele, né? O Zdeněk Sekanina, ele é um astrônomo bem respeitado, né? Ele conhece muito sobre cometas, ele é um especialista em cometas, que ele já estuda isso há muito tempo, então tem um peso o que ele fala sobre os cometas. Mas nem todo mundo concorda, né? O Nick James, que é diretor do Departamento de Cometas da Associação Britânica de Astronomia, ele disse o seguinte, abre aspas, o Sekanina é um grande especialista, mas usar a palavra inevitável em previsão de qualquer cometa é no mínimo ignorante. Ou seja, gerou aí aquela coisa do ratinho, você já viu? Já gerou um desconforto ali no mínimo, né? Porque são 2 grandes astrônomos especialistas em cometas, os dois, e um tá falando, ó, a quebra, essa fragmentação, ela é inevitável e ela já está acontecendo. Sim. E o outro fala que não. Não. Inclusive, pessoal, se liga nisso, ó. Isso aqui é o que o astrônomo Sekanina publicou lá no estudo dele. Ele mostra aqui, ó, conforme ele vai se aproximando do Sol, ele vai ganhando brilho, só que tem um momento aqui que ele teve uma sutil queda de brilho, e isso não deveria acontecer. O Nick James, né, o diretor do Departamento de Cometas da Associação Britânica de Astronomia, ele postou essa foto e falou, o cometa Tsuchinshan Atlas se parece com isso? Porque isso sim é um cometa se fragmentando. Esse foi o caso do cometa linear. Lá em agosto de 2000, ele acaba se fragmentando. E aí tá gerando uma polêmica, tá gerando aí 2 grupos. O grupo dos astrônomos que, ó, eu concordo com esse que tá falando que ele pode estar se fragmentando, só que a grande maioria tá indo contra esse grande especialista em cometas. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Isso aqui, pessoal, vai quebrar, tá quebrando, não tá quebrando. Isso aqui é apenas uma notícia que eu tô passando pra vocês. Uma fofoca, né? Não gosto de fofoca, não. Que fofoca. Treta na astronomia, não matem o fofoqueiro. Isso é apenas uma informação importante pra vocês, até porque a gente depende dessas informações pra saber o que a gente vai ter sobre esse cometa que promete ser um espetáculo. E Richard, ainda promete ser um espetáculo? Inclusive, vai favorecer, pessoal, o hemisfério sul, tá? Isso por quê? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, repara, é a trajetória desse cometa. Repara numa coisa, aqui no dia 27, ó, repara, ó, 27 de setembro agora, ó, é a máxima aproximação dele com o Sol. Ele vai chegar a 58 milhões de quilômetros do Sol. E aí depois, no dia 12 de outubro, ele vai chegar a 70 milhões de quilômetros da Terra, vai ser a máxima aproximação dele com a Terra. E só depois desse periélio, ou seja, depois dessa grande aproximação com o Sol, é que ele começa a ir para a direção do hemisfério norte, para favorecer observadores do hemisfério norte. Então, caso ele se desintegre, a gente aqui no hemisfério sul ainda tem uma chance de conseguir ter algum cometa no céu, mesmo que não seja um espetáculo, mas a gente pode ter um cometa no céu e quem sabe, mesmo ele se fragmentando, até mesmo visível a olho nu, sem precisar de binóculo, telescópio, sem nada. Agora a coisa fica muito complicada pro hemisfério norte, por quê? Pra a galera do hemisfério norte conseguir observar esse cometa, ele vai ter que resistir mesmo, ele não pode se fragmentar, porque aí a gente pode conseguir observar ele aqui no hemisfério sul, e aí depois que ele começa a cruzar ali, ó, e vai pro hemisfério norte, aí não sobrou mais nada dele. Então sim, para eles está um pouco mais complicado pra gente
tá uma coisa um pouco mais privilegiada. O pessoal já tá nos comentários fazendo suas apostas e você tem um palpite? Comentem aí, né? Meu palpite, olha pessoal, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que Ele de vai fato... arrebentar ou não vai? De fato, aí que tá, tem uma coisa, ó, isso que vocês estão vendo é um cometa se fragmentando, de acordo com especialistas aí, né? E aqui, claro, essa é uma imagem do Hubble, a gente não vai conseguir ver ela dessa forma. A gente veria algo mais parecido com isso, ó. Então, qual que é a diferença disso para um cometa que não está se fragmentando? O cometa que ele não está se fragmentando, aqui a gente tem uma quebra grande desse brilho. Por quê? Porque é a frente do cometa ali, é onde ele está indo. Então, se não tem fragmentação, ele tem um brilho muito grande aqui, que é mais ou menos isso que a gente observa nesse, ó. Ele tem um brilho bem forte e aí, bem, não tem mais nada, não tem poeira na frente dele, né? Só tem atrás, onde é a cauda. E aqui a gente consegue perceber que é diferente. Um cometa em fragmentação, ele tem a cauda, claro, aqui vai para esse lado, e aqui a gente tem como se fosse uma mini caudinha. Por quê? É ele já se fragmentando. Se a gente tivesse uma visão do Hubble, a gente veria isso acontecendo, né? Já vários pedaços dele ali. Ele não tá, o brilho dele não tá bem concentrado. E aqui, até pelas imagens que a gente consegue pegar, essa não ficou tão claro, mas essa a gente começa a perceber que de fato não tem ali alguma coisa parecida com fragmentação. Ah, Richard, mas estou vendo aqui 2 pontinhos. Isso é só pelo fato de que ele se movimentou durante esse empilhamento. Então, em um momento ele estava aqui nesse ponto maior, depois em outro momento ele acaba estando nesse outro pontinho menor aqui, porque teve já uma sutil mudança dele na posição dele aí no céu. Então, quem sou eu para discutir com os especialistas? Isso é apenas um palpite, não matem o palpiteiro, tá? Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que não, ele pode até estar se fragmentando, mas não dessa forma, tipo, é inevitável, vai desaparecer, não vai dar mais pra ver nada. Eu acredito que não, acredito que talvez, então, seja talvez um sinal de que, ele pode não brilhar tanto quanto a gente pensava. Ou não, né? Ou ele pode brilhar muito ainda, porque, na verdade, pessoal, cometas são sempre surpreendentes. Ninguém tem certeza de nada. Vamos esperar para ver, até porque tem muito astrônomo ainda, especialista em cometa, que acha que ele ainda pode brilhar muito sim, e que ele vai ser um grande cometa, talvez mais brilhante do que o cometa Halley e mais brilhante do que o planeta Vênus, para vocês terem uma ideia. Até porque isso que vocês estão vendo saiu aqui, ó, uma matéria publicada pelo Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, falando sobre o cometa Tsuchinsson-Atlas, e aqui eles colocam que ele vai se tornar o cometa mais brilhante do século para o hemisfério norte, em setembro e outubro, tá? Então, sim, tem muito astrônomo especialista em cometa, que estuda cometa há décadas, que acha que não, que aquele estudo ele tá errado e que não é bem isso. Até porque aqui a gente consegue perceber que em alguns momentos tem, de fato, não digo queda, mas uma parada nessa subida de brilho do cometa, né? Tem algumas paradinhas aqui. Aqui a gente teve uma maior, mais acentuada, que foi essa que foi usada nesse estudo para dizer que ele está se fragmentando. Só que eu acredito que ele ainda vai brilhar bastante. Pode ser que não chegue aqui, né? Aqui seria uma magnitude próximo de 2. Então é algo muito brilhante, não precisa de binóculo, de telescópio, de nada. Talvez não chegue aqui, talvez chegue no 4, que ainda assim é possível observar sem binóculo, sem telescópio, sem nada. Porém, é aquilo, né, pessoal? Cometas são imprevisíveis, ninguém sabe ao certo como vai ser, o lance é aguardar. E a gente vai ficar de olho nesse cometa. Uma dúvida de vocês, né? Richard, essa fragmentação acontecendo, né? Ele se tornando uma grande nuvem de fragmentos, pode ser perigoso para a Terra? Não, pessoal, por um motivo, né? Isso que vocês estão vendo é a trajetória desse cometa, e conforme ele vai passando por aqui, ó, vamos pegar bem essa visão aqui, ó, se liga nisso. Repara que por mais que ele se aproxime muito da Terra, ele se aproxima bastante da Terra, ele não passa pela trajetória da Terra em si. Ele não passa por esse trilho que a Terra percorre em torno do Sol. Então, dificilmente geraria uma nuvem de detritos que o nosso planeta atravessaria. Então, além de não ser preocupante, já respondendo uma outra pergunta, poderia resultar numa chuva de meteoros? Dificilmente, provavelmente não tem chance alguma de chuva de meteoros. E de colisão com o nosso planeta também não. Podemos ficar tranquilos, tá bom? Richard, como que eu faço para observar esse cometa no céu, né? Que posição que ele vai estar, que horário e tudo mais, né? Porque sim, se preparem,
tá chegando a hora. A gente já fez um vídeo falando sobre a posição desse cometa. Pra quem não viu, vou deixar no cardzinho aqui em cima. E a gente segue acompanhando. A gente vai seguir monitorando esse cometa pra ver como que vai ser o ganho dele de brilho. Atualizações a qualquer momento. Vou tentar atualizar vocês o máximo possível. Principalmente vídeos exclusivos pra membros. Então tornem-se membros pra ter acesso a tudo. E, inclusive ajuda a gente bastante, tá bom? E falando em cometas, vocês viram aquele pedaço de cometa que caiu em Portugal? Pessoal, se liga, pra quem não viu, eu vou deixar esse vídeo no box aqui pra vocês. Basicamente é isso, de olho no cometa C2023A3, porque tá chegando a hora, e até a próxima. Fui, tchau, tchau.